Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo Mind the Headphone e há pouco tempo aqui no canal eu fiz um unboxing do Tanjin Darling. É um fone que eu tenho usado muito e quanto mais eu uso, mais eu gosto. Então nesse vídeo aqui eu vou fazer o review dele para vocês. Ele é o topo de linha da Tanjin, tá? Que é uma fabricante chinesa de fone de ouvido. Ele custa $420, não é um fone barato, né? Ele realmente está uma categoria acima em termos de preço. Sabe, do que fones da Moondrop, da KB-Ear que eu já testei aqui no canal, né? Então, assim, ele realmente já entra aí numa categoria, cara, intermediária de fones de ouvido. Ele foi enviado pela Shenzhen Audio, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você se interesse. Fisicamente, eu não vou entrar em tantos detalhes porque eu já fiz um unboxing dele, né, onde eu falei sobre as minhas impressões sobre ele fisicamente, então caso você não tenha visto, dá uma olhada aqui. Mas em resumo, é um fone que tem, cara, primeiro uma experiência de unboxing sensacional, é um fone muito bem apresentado e fisicamente ele é lindo, ele é muito bem feito, muito bem acabado, passa bastante sofisticação. E cada vez mais também eu me impressiono com como a marca conseguiu botar tantos alto-falantes aqui dentro. Por quê? Ele é um fone estilo bullet, né? Que tipo, é como se fosse uma balazinha pequenininha. Só que ele tem... e normalmente esse estilo é reservado para fones com uma única armadura balanceada. Por exemplo, olha, isso aqui é um KB-Ear Neon, que tem uma única armadura balanceada. Isso daqui é um Etimotic R4 SR, que tem uma única armadura balanceada. E o Tanjin Darling é mais ou menos do mesmo tamanho, só que aqui dentro você tem um alto-falante dinâmico e duas armaduras balanceadas. Então é um fone que faz um uso de espaço aí bem impressionante. Em termos de conforto, eu gostei muito dele. É um fone muito confortável. Por conta do formato, ele pode ser usado de duas formas, né? Ele pode ser usado tipo com um cabo virado para baixo, mas ele também pode ser usado com um cabo virado para cima. Mas com o cabo virado para cima, assim, nesse caso eu não fui tão fã, não. Eu realmente prefiro ele com um cabo virado para baixo. Com isso eu consigo, assim, uma experiência com muito conforto, realmente, assim, não tenho nada do que reclamar, é daqueles fones que você esquece que você está usando. Dá para ficar usando por horas. Então eu gostei bastante dele nesse quesito. Uma outra coisa que é curiosa e diferente é o seguinte, ele tem um esquema... Deixa eu até tirar o cabo aqui para chegar perto da câmera para vocês verem. Ele tem um esquema que nas ponteiras você meio que tem duas profundidades possíveis. Quer ver? Olha só. Quando você tira as ponteiras aqui, você tem meio que dois anéis, tá vendo? Porque você pode deixar a ponteira meio que só até... Ó, peraí. Só até o primeiro anel. Calma aí que... Ó, só até o primeiro anel assim. Só que você também pode botar ela mais para dentro, e isso muda um pouquinho a sonoridade. Eu prefiro ele com uma inserção um pouco mais rasa, né, no primeiro anel, porque eu acho que ele acaba ficando, para mim, mais equilibrado. Eu acho que ele perde graves quando você vai para a segunda posição e fica um pouquinho mais brilhante. Eu preferi ele assim nesse primeiro anelzinho, mas é uma coisa que eu nunca vi, que eu achei bem interessante, né? Então, assim, é mais uma coisa para você poder fazer no seu fone para mexer na sonoridade dele. Mas fisicamente é isso, assim, é um fone que realmente me deixou bastante satisfeito com a qualidade de construção, com o refinamento e com o conforto. Vamos falar agora sobre o som. E é o seguinte, cara, eu gostei demais desse fone, tanto porque eu acho que ele tem uma tonalidade que é fantástica, quanto por algumas questões técnicas onde eu acho que ele realmente se sobressai em relação a muitos concorrentes. Como eu já falei algumas vezes, boa parte desses nichos Hi-Fis que eu testo aqui, né, tipo de marcas como Moondrop, KB-Ear, esse tipo de coisa, meio que normalmente tem uma sonoridade que é um pouquinho mais em V. O mais diferente, assim, que eu considero mais natural em termos de tonalidade é o C-Audio Yumi, que eu também já testei aqui, dá uma olhada aqui caso você não tenha visto esse review. E eu também tenho um outro que não é Hi-Fi, mas que é um in-ear que é muito reconhecido justamente pela neutralidade e naturalidade, que é o Etimotic R4 SR. Sem dúvida nenhuma, o Darling ele tá muito mais nesse campo, ele é muito mais próximo do Yumi e do Etimotic do que de um Moondrop Aria, por exemplo. Tá? E agora eu vou parar de referenciar o KXX, porque a Aria, como eu já falei, é praticamente igual e é muito mais fácil de falar. Então ele tá muito mais nessa linha do que na de um KB-Ear Believe, de um que é o Adonis, esse tipo de coisa. Assim, é um fone muito mais, com uma tonalidade mais voltada para a naturalidade, né, para médios um pouco mais presentes. Então, ele tá nessa meio que linha que não parece ser tão comum assim nesses Hi-Fis, mas é uma linha da qual eu gosto muito, né, porque, de novo, para os meus ouvidos ela é mais natural. É um fone que eu considero realmente assim muito refinado, com muita resolução, aquela pegada que é um pouco mais centrada nos médios, o que traz a ele, para os meus ouvidos, muita naturalidade
qualidade e uma coisa muito tátil, né? Aquele fone que tem aquela pegada mais, eu não diria seca, porque não é seco quanto, assim, tanto quanto o Etymotic, não, mas assim, ao mesmo tempo ele também não é tão cheião quanto um QLA Adonis, por exemplo. Eu vou começar falando dos graves. Dos graves é interessante, porque ele parece estar no meio termo entre o Etymotic, o R4SR e o C-Audio Yumi. Por quê? O Etymotic é um fone que é uma referência em neutralidade no mercado, né, por causa das pesquisas do Etymotic em relação a isso, mas não é um fone que é muito envolvente. Ele é muito seco nos graves, assim, os graves são mais comedidos, são muito neutros, mas são mais comedidos. Para algumas pessoas, eles acabam faltando, assim. Tipo, pra mim, em muitas situações, eu acho que falta graves, assim. Ele meio que tá um pouco aquém do neutro. Tanto que existe o Etymotic R4XR, que pra muita gente é melhor, mas esse eu nunca testei. O Yumi já é um fone que tem mais força aí nos graves, né? Já tem um incrementozinho a mais. E eu acho que o Darling, ele meio que tá entre um e outro. Ele é mais próximo do Yumi, mas ele tem mais quantidade de graves do que o Etymotic. E, cara, os graves são de muita qualidade. Assim, certamente eles são... você tem... Meio que eu realmente considero isso aqui graves na medida, sabe? Não são graves nem um pouco exagerados, não são graves que faltam, são graves que têm o peso, têm a extensão, sabe? Tem a autoridade, mas ao mesmo tempo sem nenhum resquício de exagero, sabe? Não são graves que faltam. Acho que assim, vai ser um fone que vai agradar, tipo bass heads? Não vai. Mas se você busca naturalidade nos graves, sabe? Eu acho que ele é, nessa região, assim, em termos de detalhamento, de textura, muito mais competente do que, cara, Moondrop, Ari, KXXX, do que é o Adonis, assim. São graves que eu considero realmente exemplares. Porque eles são muito bem acertados, não só em termos de qualidade, mas também de quantidade. Realmente, assim, pra mim é uma resposta excepcionalmente natural nos graves. Você vai ter... Cara, em situações em que você tem uma gravação com um bumbo mais presente, né? Você vai ter aquela pancada do bumbo, né? Aquela coisa cheia, autoritária. Mas você não vai ter nenhum tipo de interferência no resto do espectro. Assim, realmente, pra mim, são graves, cara... eu não vou... Claro, não são os melhores graves que eu já ouvi. Mas pra um fone nessa categoria, nessa faixa de preço, assim, ele realmente se sai muito bem mesmo nessa região. Os médios, pra mim, são um ponto alto. Um ponto alto, sem querer fazer trocadilho, mas fazendo. Porque eles são um pouco mais proeminentes. Eles têm aquela presença um pouco mais avantajada, mais do que eu consideraria, tipo, neutralidade total, sabe? Mas assim, ele também não chega perto dos fones da NF Audio que eu testei recentemente, mas assim, ele tem uma presença realmente mais marcante, que vai muito além daquilo que eu tenho com o KB Air Belief, com o QLA Adonis. São médios, cara, que tem corpo, tem presença. E assim, quando eu comparo diretamente com o Etymotic R4SR, eu acho que o Etymotic ele leva melhor se você for olhar para a naturalidade mesmo, né? Assim, me parecem ser médios mais lineares. Aqui parece que você encontra alguma coloração intencional, sabe? De deixar os médios um pouquinho mais agressivos, um pouquinho mais para frente. Só que assim, não é difícil explicar, assim. Eu até acho que vai ter gente que pode se incomodar com essa frontalidade, mas ao mesmo tempo, isso é feito de uma maneira suave. Não é um fone, ele não é tão suave quanto o Tree Starcy, que eu já testei, né? Que pode ser um pouco gritante nos médios. É muito mais tranquilo do que os NF Audio. E são médios muito lisos. Em termos de timbre, eu não sinto nenhum tipo de penalização, sabe, por essa frontalidade. Pelo contrário, eu acho que a maneira como ele mostra, cara, vozes, guitarra, saxofone, piano, assim, é muito boa. De novo, assim, se eu estiver olhando pra, tipo, naturalidade extrema, beleza, o Etymotic, ele ainda se sai um pouco melhor. Mas não é uma diferença grande, sabe? Eu acho que, assim, tecnicamente, o Darling também tem vários atributos que fazem com que ele possa ser até mais interessante do que o Etymotic. E o C-Audio Yumi também, né? Que, como eu falei, é relativamente próximo em tonalidade, mas são dois fones que, curiosamente, eles parecem até escuros perto do Darling. Mas não é escuro, me levando nos agudos, não é escuro porque o Darling é excessivamente brilhante. Não é isso. Ele não é um fone que tem picos significativos aqui, sabe? Na região aguda. Eu acho que são muito bem integrados com os médios. É meio que como se ele tivesse a região aguda muito linear, só que essa linearidade ela se estende até regiões muito altas. Então, você tem uma sensação de ar muito forte, né? A extensão é superior à do Yumi e do Etymotic. Então, assim, você tem um som que tem mais brilho, mais respiro. Isso não vem com agressividade. Longe disso, assim, não é um fone nem um pouco agressivo, mesmo pelos agudos. Eu acho que assim, tipo, talvez os médios possam ser mais frontais e incomodar algumas pessoas, mas eu não vejo esses agudos aqui incomodando ninguém. Pelo contrário, eu acho que o timbre é fantástico, sabe? São agudos que
Uma vez ou outra até podem ser um pouco mais finos, mas você tem, você tem muito ar, sabe? Você tem uma sensação de abertura, tipo, muito interessante, entendeu? E, de novo, sem nenhum pico ali nos agudos mais baixos, sabe? Como em fones mais simples. Eu realmente, por exemplo, eu gosto muito dos agudos do Moondrop Aria, mas é porque eles têm uma coloração muito forte. Aqui eu não sinto nenhuma coloração significativa, né? É tipo, eles são estendidos e beleza, talvez ali nos extremos eles podem ser um pouquinho mais pra frente, mas de uma maneira muito bem feita, entendeu? Então, assim, você tem uma sensação de brilho, de ar, né, de detalhamento, de transparência, de resolução muito forte. Isso foi uma coisa que eu mencionei no unboxing, assim, quando eu coloquei pra ouvir a primeira vez, foi assim, tipo, cara, você tem aqui um nível de resolução que não é tão comum, né? Que tá realmente acima dos fones que eu costumo testar aqui de hi-fis, né? Isso vem em grande parte, né, acho eu, que por conta dessa presença um pouco maior em agudos mais altos, de muita velocidade, sabe? Ele é um fone que passa a impressão de muita velocidade, realmente, assim, muita transparência, muita resolução. Tipo, você escuta muito do que está acontecendo. E uma outra coisa que é um ponto muito alto aqui desse fone, que ajuda nessa sensação de resolução, é a espacialidade. Pode ser uma questão totalmente psicológica, mas quando eu vejo fones, tipo, estilo bulletzinho, que nem esse, né, tão pequenininhos assim, isso não me remete a um fone que vai trazer uma espacialidade muito convincente. Por exemplo, um fone desses hi-fis que eu acho que faz espacialidade muito bem, como eu já falei várias vezes, são os Moondrops, né, Aria, KXX e Starling. Aqui você vai além. Sabe, eu acho que você tem uma sonoridade que é mais seca nos graves. Isso faz com que você escute melhor. Assim, você tenha realmente uma menos interferência aí. Tipo, graves por natureza não são direcionais. É por isso que você só tem um subwoofer numa sala, né? Uma curiosidade. Só tem um subwoofer na sala porque pode ficar em qualquer lugar e o grave vai chegar. Não é direcional, é diferente de agudos. Agudos, tipo Twitter, ele tem que estar na altura dos ouvidos. Já falei sobre isso. Mas então, assim, quando você tem muito grave, isso atrapalha um pouco a sua sensação de direcionamento, né? Então aqui você tem uma sonoridade que, de novo, não carece de graves, longe disso. Mas ela é um pouco mais seca do que no Moondrop Aria. E você tem, cara, um grau de expansividade, né? Tanto, tipo, lateral quanto de profundidade bem impressionante para um fone desse tipo. Sabe, nesse aspecto, assim, ele é bem superior ao Etimotic, por exemplo, né? Você tem realmente uma expansividade muito boa e uma precisão muito forte na localização dos sons, né? Realmente, assim, a sensação de profundidade, de camadas, sabe? É muito bem feito aqui, muito mesmo. Concluindo, o Darling tem uma pegada mais voltada para a naturalidade, né? Ele tem essa tonalidade que é um pouco mais focada nos médios, um pouco não, é mais focada nos médios. Enquanto muitos desses in-ear hi-fis, né, como eu já falei, tipo Moondrop, KB-Ear, enfim, são fones que têm uma pegada mais em V, né, uma pegada com graves mais fortes, agudos mais fortes. Essa é uma pegada que, de certa forma, eu acho que ela é um pouco mais universal, né, essa pegada mais em V, porque, tipo, principalmente para gêneros mais modernos, acaba sendo um pouco mais envolvente. Então, por exemplo, não teve nada aqui que me incomodou. Eu não escutei nada nesse fone que eu falei, isso aqui não tá legal não, isso aqui não dá pra ouvir não, porque foi muito agressivo, nada assim. Mas teve uma situação ou outra ouvindo, tipo, um hip hop, uma música eletrônica, que eu pensei, tipo, pô, cara, de repente um pouco mais de grave seria interessante aqui, médios um pouquinho mais recuados pode ser legal. Então, assim, não é que ele seja ruim, né, mas, pô, uma música eletrônica, por exemplo, né, um KB-Ear Believe, eu acho que vai ser melhor, né? Esse fone aqui, ele tá mais focado em quem quer refinamento e naturalidade, entendeu? Pra mim, é bem isso que o Darling oferece. Eu vou concluir, só pra vocês, enfim, terem uma ideia, né? Acho que a melhor forma de eu concluir minha avaliação desse fone é o seguinte. Várias pessoas me perguntam assim, cara, qual fone você mais usa no seu dia a dia? Né? Quais fones você mais usa? É claro que isso muda, né? Porque eu recebo outras coisas, tem fones que eu tô usando porque eu tô testando, né? Vai muito de momento para momento. Às vezes eu vendo alguma coisa, eu compro outra, enfim. Mas já tem um tempo que a resposta tem sido Audio Dream Somnium ST e Tangerine Darling. É um dos fones que mais fica nos meus ouvidos no meu dia a dia. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Grande abraço.